E hoje a gente vai estar falando sobre uma situação que muitas de vocês passam. Muitas de vocês passam. É aquela história onde eu tô com uma pessoa há muito tempo e ela não quer me assumir, ela não me dá toco, ela não... Fica ali só me cozinhando, vamos usar essa palavra, fica ali só me cozinhando. O que eu faço, Sabrina? Como é que eu vou lidar com essa situação? É um caso real. Essa pessoa hoje que escreveu essa história pra gente aí, essa situação pra gente, ela ficou de entrar com a gente ao vivo a 12h30. Não sei se ela vai realmente conseguir, mas enquanto isso a gente vai conversar sobre essa situação, porque ela já trouxe esse relato e depois ela vai trazer mais algumas coisas, se ela conseguir, por causa do trabalho. Mas eu quis muito trazer essa história para vocês, porque eu achei muito interessante e muitas de nós passamos por isso. E às vezes, gente, a gente passa por isso também com amigas, a gente passa por isso também com, sabe, pessoas conhecidas que não querem, a gente quer um compromisso, a gente quer ter um relacionamento bacana, de amizade mesmo, e a pessoa não tem um devido respeito com a gente. Então, isso aí não é só para compromissos amorosos, mas para todo tipo de compromisso. Meninas, deixa eu ler então para vocês a situação, deixa eu colocar, contextualizar vocês na situação. Tem uma pessoa, uma seguidora, que ela escreveu para mim falando que: Sabrina, me ajuda por favor, fico com um cara há 3 anos e eu o amo muito. Ele some e aparece, e quando fala que vai me encontrar, me dá bolo. Quem já não viveu uma história dessa? Você já viveu uma história dessa? Fala pra mim. Me ajuda, dá 3 anos com a pessoa, 3 anos ali, ama muito a pessoa, mas a pessoa some e aparece, ela também tá ali sempre dando bolo, não tem um compromisso sério com você. Bom, e aí ela continua. Acho que ele fez uma chamada de vídeo comigo e ontem mesmo falei que ele podia vir aqui em casa às 20 horas. Me deixou no vácuo e não apareceu. Eu tô péssima aqui. Nossa, gente, o negócio vai só piorando, hein? Vai só piorando. Devo bloquear ele? Dá um conselho, tô sofrendo muito. E aí ela continua, aí eu respondo, né? Nessa hora eu pergunto pra ela, que eu achei o caso muito legal, muito interessante, e eu falo com ela se ela quer participar comigo da live ao vivo, só que ela tem realmente esse problema do horário de trabalho. A gente vai tentar entrar com ela ao vivo mais tarde um pouquinho. Mas enquanto isso eu quero conversando com vocês. E ela responde, no caso, eu bloqueio ele? Ela pergunta, ela tá insistindo, ele tá fazendo tudo isso, ela tá 3 anos com ele, e ela pergunta, eu bloqueio ele, Sabrina? Essa é a dúvida dela. Sofro muito, tô me acabando aqui, sabe? Tá falando, tô sofrendo. E é válido, ela tá sofrendo. Quem não sofre? Quem não sofre? Só fico bem se ele estiver online, porque sei que me vigia. Fico olhando o visto por último dele constantemente e sinto que não me amo, sabe? Então ela fica lá, ela tá sofrendo muito, ela tá falando que tá sofrendo muito. Ela fala que ele vigia ela, sinto que ele me vigia. Isso aí, se ela estiver ao vivo depois, mais tarde, a gente pergunta pra ela o que é isso. E ela fala que me ajuda, tenho vontade. Sei que ele me vigia, fico olhando o visto por último dele constantemente. Sinto que não me amo. Ela tá falando assim, eu acho que eu não me amo pra estar fazendo tudo isso. Me ajuda, não tenho vontade de me arrumar só se ele estiver em um determinado local, sabe? Então tá aí, uma seguidora, uma querida, uma amada, uma pessoa generosa que compartilhou com a gente, permitiu, né? Lógico, eu perguntei para ela se eu poderia estar trazendo essa situação para a live, ela me deu autorização, ela falou que poderia. Então, é uma pessoa generosa por estar compartilhando a história dela, a situação dela, o problema dela comigo, com você, para que a gente aprenda,
para que a gente olhe pra gente mesmo, porque é assim que o ser humano cresce. É aprendendo um com a história do outro, uma das formas que o ser humano cresce. É aprendendo um com a história do outro. Aquele que não aprende com a história do outro vai ter que bater a cara na parede para aprender. Então aqui a gente está olhando essas histórias para a gente aprender, para a gente não precisar passar por essas situações. Por que eu tô aqui com vocês? Por que eu tô aqui na internet? Porque tudo aquilo que eu ensino para vocês, eu tive que bater a cara, eu tive que cair, eu tive que descer para o fundo do poço para poder aprender. Não tinha ninguém para chegar para mim e falar: Sabrina, peraí, acorda, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te explicar. Na minha época não existia internet, não existia nada disso, né? Nessa época que eu estava passando por tudo isso. Então, era muito mais limitadas as informações. E hoje eu posso compartilhar com você, evitando a minha história, evitando o quê? Que você passe pela mesma situação. Ou se você está passando, eu consigo te ajudar, te resgatar, te tirar desse problema sem que você fique ali muito tempo ali, né? Buscando uma saída, buscando uma alternativa. É para isso que a gente está aqui, é para isso que eu estou aqui. É para te ajudar a entender a sua mente, para você usar a sua mente para quê? A seu favor. A sua mente é sua amiga, e se a gente não entende a nossa mente, a gente vai trazendo destruição para a nossa própria vida, e tudo isso é fruto disso, sabe? Tudo isso que a gente vivencia, esses caminhos de amargura, de sofrimento, e que a gente fica lá por muito tempo, são coisas que a gente não consegue entender na nossa própria mente. Mas voltando aqui para a história da nossa querida, amada, generosa seguidora que compartilha com a gente essa situação na vida dela, que ela tá aqui falando. E aí, Sabrina, bloqueio ou não esse cara? Aí eu quero perguntar para você, eu quero que você pare e pense e sabe, busque dentro de você uma sinceridade. É fácil romper? É fácil cortar? É fácil a gente chegar e falar assim, bloqueia e segue sua vida? Fala pra mim, eu quero conversar com vocês. Eu quero entender, porque quando eu pergunto pra vocês alguma coisa, eu faço vocês olharem pra dentro de você e buscar essa resposta. E é aí que há crescimento. Então, o que você acha que é essa situação? Vai lá e bloqueia. Você acha que é fácil? Você acha que dá? O que você faria? Talvez. O que você faria para lidar com isso? Então, a Maisy trouxe uma situação muito interessante. Ela falou, não era fácil para mim, mas no dia que eu aprendi a me amar, ficou fácil, ficou mais fácil. A Lurdineia aqui da Delicata Farina, ela fala assim, olha, eu nem sempre vai dar para fazer o que eu quero, mas sim o necessário. Então eu tenho que buscar o quê? Forças no sentido daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que sair dessa esfera das emoções e começar a entrar na esfera da razão. Eu quero, eu anseio, eu quero comer esse pudim todo. Olha a minha mente, né? Eu quero comer esse pudim todo, mas eu não posso comer esse pudim todo. Não posso. Não é porque eu quero que eu vou comer o pudim todo. Não é porque eu quero que eu vou comer, sabe, o quanto que eu quiser de doce. Mas o que eu tenho que fazer, o que é necessário, o que é melhor para mim. Então, você ter a certeza do que é melhor para você é um ponto extremamente importante nesse rompimento, porque a gente está aqui falando, não é fácil romper. Quando você está envolvido emocionalmente numa situação, numa relação, é difícil, é complicado, é doído, é doloroso. Então, não é fácil, mas um caminho para você romper, para se tornar mais fácil, é você olhar para dentro de você e buscar esse amor que com certeza está perdido. Porque uma pessoa que se ama, né, a gente perde esse amor muitas vezes. Nossa, a gente caiu alguma coisa aqui dentro do meu vestido aqui. A gente perde essa conexão com a gente. Então a gente para de se amar. E quando a gente para de se amar, a gente permite que o outro faça isso com a gente.
Porque se você se ama, você não fica assim, você não se permite, você não dá autorização para o outro fazer isso com você. Aí a Meise falando, eu aprendi com você a me amar. Isso, vários cursos que Meise fez comigo, treinamento, me acompanhando aqui sempre. Tá vendo? Tem como você reverter essa situação. Tem como. E um dos processos principais é aprendendo a se amar. Mas também um processo muito importante é você o quê? É você entender que nem tudo aquilo que você sente, que você quer, que você tá ali debaixo de muita vontade, é permitido, porque isso faz mal. Então, se eu sinto, não significa autorização. Eu amo muito ele. É uma situação que a gente sempre usa, né? Eu amo muito ele, mas ele não te ama. Eu acho que a gente começa a parar e pensar. Eu amo muito ele, mas peraí, ele não te ama. Porque quem ama não faz isso. Quem ama, assume. Quem ama, investe. Essa é a realidade. Dura, cruel, mas é a realidade. Quem ama, investe. Quem ama, tá junto. Quem ama, privilegia. Quem ama, autoriza. Quem ama, prioriza. E a gente lidar com a realidade é um ponto importante também. Ele não me ama. Será que vale a pena eu continuar investindo nesse relacionamento onde é só uma via? Porque um relacionamento saudável é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Você dá, mas você recebe. Você dá e recebe. Dá e recebe. Se não tiver acontecendo isso no seu relacionamento, se isso não tiver equilibrado, esse relacionamento tá fadado ao fracasso. Você querendo ou não, você amando perdidamente a pessoa ou não, esse relacionamento tá fadado ao fracasso. Porque ele desequilibrou. Só uma pessoa ama. E você não suporta por muito tempo. Porque quem ama, cuida. E você precisa de se sentir cuidada. Quem ama, protege. E você precisa se sentir protegida. E nesse relacionamento, você não é protegida, você não é guardada, você não é amparada. E nós, seres humanos, precisamos disso. Então você não vai ter, então você vai estar num relacionamento que você vai estar constantemente infeliz. Então, a gente tem que olhar para os nossos relacionamentos e hoje nós, mulheres casadas, que estamos, né, numa relação já com uma pessoa, talvez essa relação ela vai perdendo esse equilíbrio. E nós, como mulheres, temos que resgatar esse equilíbrio novamente. Mas você que está solteira, eu acho que um dos indícios de que você não tem que investir num relacionamento é a pessoa não te amar. Porque não tem garantia de nada. Nem a gente que é casada tem garantia de alguma coisa. Hoje eu tô casada com o Flávio. Amanhã eu posso não estar. Mas Sabrina, o casamento é indestrutível. Sim, a gente não tem que casar pensando em se separar. Mas as coisas não dependem só de mim. Num relacionamento, num casamento, tem duas partes. Eu tenho a visão de não me separar. Eu tenho a visão de sempre investir, de sempre tentar melhorar. Mas eu dependo da visão do outro também. Então, não tem garantia de nada. Não é porque você casou e acredita em Deus que seu casamento vai durar eternamente. Não é que você casou que seu marido é crente que seu casamento vai durar eternamente. Não dá, a gente não tem garantia. Então, você tem que ver o seu hoje e tentar equilibrar o seu hoje. Tentar fazer com que, se você quer, se existe uma chance de você se manter casada aí pro resto da vida, lógico que Deus está nesse processo, nos dando força, nos amparando, mas eu trazendo isso para você de uma forma mais real, né? Aqui hoje, no mundo prático, nós mulheres aí no mundo prático, sem levar para o campo, né? Para a esfera da fé,
Porque como eu falei aqui, a gente não tá, eu não tô aqui como pastora, como psicóloga, eu tô aqui como uma amiga. Tanto é que o nome é Café com Sassá por causa disso. Porque só as pessoas que são muito próximas a mim me chamam de Sassá. Então, você tem que entender que para um relacionamento dar certo, precisa de ter essa via de mão dupla, onde vai e volta. Você protege, você é protegida, você dá, você recebe, você respeita e é respeitada. E se isso não está acontecendo já antes de um casamento, não é um grande indício que isso tá já fadado ao fracasso. E aí é o tanto que você tem que ver o quanto que você quer continuar investindo num relacionamento que claramente está fadado ao fracasso. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Você que está passando por essa situação que essa seguidora está vivendo. Quanto tempo mais você quer perder com essa pessoa? Quanto tempo mais você quer investir em um saco que está furado, vamos dizer assim? Quanto tempo mais você quer dar algo que está te sendo furtado, roubado praticamente? Porque a sua própria juventude está sendo furtada nessa história. Porque o que acontece? Tem pessoas que amam essa situação. Tem homens que amam essa situação de manter o outro cozinhando o outro. De ter um séquico, acho que a palavra é séquico. De ter um harém de mulheres que ficam ali, né, babando esses caras. Tem vários caras que são assim. Tem vários homens que querem se sentir amado. Então o que eles fazem? Eles jogam esse jogo. Eles usam esse jogo para manter essas mulheres ali, fisgadas. Aquele peixe fisgado, para ele olhar e falar: nossa, essa aqui é apaixonada por mim, a hora que eu faço isso, ela vem. Porque uma coisa que a gente pensa é: poxa, se ele não gosta, por que ele está investindo nisso? Por que ele não vai embora? Por causa exatamente desse tipo de perfil de homem. Como tem mulheres assim também. Onde eles, para se sentirem valorizados, para se sentirem macho, para se sentirem importantes, para se sentirem alguém, para poder lidar com um profundo complexo de inferioridade, esses homens mantêm várias mulheres ali, cozinhando várias mulheres. Eles vão lá, dão um pouquinho de comida, aí volta a vida. Aí daqui a pouco deixa lá a pessoa lá, mendigando atenção. Aí quando a pessoa tá perdendo a esperança novamente, ele vai lá e dá um pouquinho de comidinha na boca daquele peixinho. Aí volta a vida. Então quando o relacionamento tá acabando, começa: ai, eu te amo, eu te adoro, você é a mulher da minha vida. Ai, vai lá e dá um pouquinho de comida, aí daqui a pouco. Então, gente, é assim que funciona. E a gente acha que esses caras nos amam. Porque afinal de contas, se ele não me amasse, por que ele estaria investindo nisso? Por que ele está me procurando? Porque ele gosta disso. Porque claramente, 3 anos já dá para ver claramente que é esse tipo de pessoa. Que tem um profundo complexo de inferioridade. Esse cara não é homem. Esse cara é um garoto, é um frango, é um menino, é um bobalhão. Então você está investindo em algo que está fadado ao fracasso. Porque um bobalhão, um homem que não é homem com H maiúsculo, não vai nunca crescer. Não acho que você vai fazer esse cara crescer. Ele não vai crescer. Ele já tá nessa estrutura aí e provavelmente vai ficar. Só se algo muito fora do normal acontecer. E eu não sei se você tá disposta a pagar para ver esse fora do normal acontecer na vida dele. Se acontecer. Primeira coisa para você dar a volta por cima, a primeira coisa para se dar a volta por cima é fazendo o quê? É começando a bloquear isso. É entendendo isso que eu tô falando com você e bloqueando e falando, claramente sendo a mais franca possível com você mesma e a mais honesta possível com você mesma. Esse cara não me ama. Esse cara não me ama. Não significa
que ele tá me procurando não significa que ele tá me dando uma atençãozinha, uma miséria de atenção, uma mendigando aí algo, e eu mendigando esmolas. Isso não é relação. E ele não te ama. Então seja franca, honesta com você. Esse cara não me ama. Você vai começar a ter o impacto daquilo que você mesma está falando para você, porque você alimenta no seu coração o quê? Ele me ama, ele está me procurando. É assim, gente. É assim que a gente lidar com essa situação. É assim que a gente lida com isso. Então a gente começa a se enganar e é por causa disso que a gente fica nessas relações assim. Ele me ama. Olha, ele olhou para mim. Olha, ele me ligou. Olha como é que ele me ama. Ele não te ama. Ele precisa de um monte de mulheres babando o ovo dele para ele se sentir macho. E você hoje está fazendo parte desse harém de mulheres que ele precisa olhar de cima para baixo para ver que ele é o cara. E você tem que olhar para você e falar: eu quero continuar fazendo parte disso? Eu quero continuar fazendo parte disso? Eu quero continuar sendo um capacho, porque é isso que a gente se torna quando a gente está nessa situação? Para ele limpar os pés? Porque um homem que é homem com H maiúsculo, um homem segundo, sabe, o homem que Deus fez, que Deus projetou para estar casado com uma mulher, esse homem olha para a mulher de igual para igual, não é de cima para baixo. Esse homem olha para a mulher e fala: eu te devo respeito, eu te devo honra, eu tenho que cuidar de você, eu tenho que zelar por você, eu tenho que dar a minha vida por você. Porque é assim que Paulo fala, que o homem tem que amar a sua esposa assim como Jesus ama a igreja. Então, você acha que um homem desse, que não te trata com respeito, que te olha de cima para baixo, faz o quê? Bom, então, gente, essa situação que a Fernanda trouxe pra gente, de um relacionamento há 3 anos, de um cara que não assume, de um cara que pega e não dá o devido respeito, e ela pergunta: devo bloquear ou não? Não só deve bloquear, como bloquear ele do seu coração. Riscar ele da sua vida, definitivamente. Riscar da sua vida. E uma das formas de riscar da sua vida é como? Primeiro, aprendendo a se amar, aprendendo esse caminho do amor próprio, da relação de respeito com você mesma. E isso aqui, eu trabalho muito isso aqui com vocês, trabalho muito isso aqui nos meus treinamentos. Então, a primeira coisa, aprender esse caminho do amor próprio, do se amar, do olhar para você e falar: se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não colocar limites, quem vai colocar por mim? Ninguém. Se eu não estou me dando valor, não adianta eu querer que o outro me valorize. Não vai valorizar, porque o outro te trata da forma como ele percebe que você se trata. Escrevam isso, guardem, coloquem na geladeira da casa de vocês. O outro está te tratando da forma como ele percebe que você se trata. Isso tudo a nível inconsciente. O outro está te tratando da forma que ele percebe que você se trata. Então, para você mudar a forma como o outro te trata, você tem que mudar a forma como você se trata. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser o caminho da mudança do tratamento com você em primeiro lugar. Não tem outro caminho. Você pode saber. Eu tentei por diversos caminhos. Só no dia que eu entendi isso e eu comecei a praticar isso, a andar por esse caminho, que eu consegui reverter tudo na minha vida. Meu casamento, meus relacionamentos. Outras formas de você bloquear esse cara do seu coração, não somente da rede social, mas riscar esse fila da mãe do seu coração, porque um cara desse não presta. Como eu falei, um cara que faz isso, que trata uma mulher da forma como ele está tratando você, Fernanda, esse cara não é homem. Esse cara é um garoto, é um cara que não cresceu, é um cara que está debaixo da saia da mãe dele ainda. É um bobalhão, é um besta. E você está investindo
um tempo precioso da sua vida com um bobalhão. Será que vale a pena? Então, a outra forma de você riscar esse cara do seu coração é você lembrar disso, que você não está lidando com um homem, você está lidando com um fracote, com um garotão, com um meninão que precisa de ter um monte de mulher ali, ele tendo a sensação que ele tem um monte de mulher para ele se sentir homem. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Ele é um fracote, um meninote, um frango. A última coisa que esse cara é homem. A última coisa que esse cara é homem. Só que para ele se sentir homem, o que ele faz? Ele bota um monte de mulher, ele começa a alimentar esse monte de mulher como se todas essas mulheres tivessem ali aos pés dele. E ele fica se sentindo homem dessa forma. Então, é um modo psicológico que ele desenvolveu de viver. E você vai pagar caro se você entrar nessa roubada. Você está disposta a pagar o preço? É isso que você tem que perguntar para você mesma. Olhar no espelho e falar: você está disposta a continuar sendo um capacho de um frangote para ele se sentir homem? Pesado, né, gente? Só que esse é o segundo caminho para você riscar, bloquear esse cara não somente das redes sociais, mas da sua vida. É você chegar e jogar aberto, limpo com você mesma. Não é com ele, não é com o outro, não é com outra, não é com as suas amigas. É olhar você na sua cara, no espelho, nos seus olhos e falar: você está disposta, Sabrina, a investir seu tempo, sua juventude, sua vida num frangote, num meninote que precisa de ter um monte de capachozinho de mulher ali para ele se sentir homem? Pergunta para você. Pergunta para você, olha no espelho e pergunta para você. Se cutuca, se desafia dessa forma. Você vai falar isso uma vez com você, olhando no espelho, você vai falar duas, você vai falar três, você vai falar quatro. Na quinta você vai começar a falar, você vai começar a se incomodar. Você vai começar a falar: eu não quero ser capacho de ninguém. Eu não quero ser capacho de ninguém. Eu não quero usar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida, que vão presente. Usar a sua vida para quê? Para ser capacho. Você tem lugar melhor, Fernanda, para estar. Você tem lugar melhor. É você que está se colocando aí, porque você está permitindo isso acontecer na sua vida. Então, a gente tem que falar isso pra gente. Se você está vivendo uma situação semelhante à da Fernanda, você tem que olhar no espelho e se perguntar, sabe? Isso vai te dar um sacode. E não é uma vez, não. Pergunta uma. Olha para sua cara no espelho e pergunta: é isso, Sabrina? É capacho? É assim? É assim que você protege a sua dignidade? É assim que você guarda a sua dignidade? Olha para você. E o que a gente faz com aquelas pessoas que não se dão dignidade? Aí você lembra. Isso tudo que eu tô falando para vocês é forma da gente lidar com a nossa mente. De tomar o controle da mente. Porque a sua mente está te guiando pelas suas emoções. Eu sinto amor, eu sinto. Não sente nada. Amor é fundamentado em coisas recíprocas. Amor é muito mais do que se sentir capacho. Isso aí tem a ver muito mais com crenças lá de trás. Esse lugar que você se coloca hoje, Fernanda, e outras pessoas que estão vivendo como Fernanda, é um lugar que tem a ver com a sua infância, com o seu contexto familiar. Por isso que nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, com os meus pacientes, eu trabalho tanto esse desbloqueio, essa quebra dessas crenças, sabe? Dessas verdades que estão ali dentro do seu inconsciente. Por isso que eu trabalho tanto a limpeza da casa. Eu preciso te soltar dessas velhas casas, dessas velhas formas de viver. Isso tem a ver com seu pai, isso tem a ver com sua mãe, isso tem a ver com a forma, com o contexto que você viveu, com como você concebeu o casamento deles, como você viu. Isso tem a ver com isso, mas ok, falando aqui mais claramente, a forma de você começar a quebrar isso é desse que eu estou falando para você. Começar a se amar, começar a se olhar no espelho, jogar na sua cara a verdade. E a verdade é: esse cara não me ama. Porque se ele me amasse, ele não faria isso. E eu não amo esse cara.
Eu estou numa relação hoje doente. Isso não é amor o que você sente. Isso tem mais relacionado a uma fragilidade emocional. Vamos botar assim, para ficar mais tranquilo. E isso tem como resolver. Isso tem como resolver. Isso tem como você sair disso. Não é difícil da forma como as pessoas falam. Por que que não é? Porque existe o caminho mais fácil, mais rápido, mais efetivo. Mas as pessoas ficam ali, ó. Então, hoje tem formas muito mais rápidas, mais eficazes de você se desconectar desse pseudo-amor, que não é amor. Que não é amor. Um cara que não te trata bem, um cara que pisa em você, um cara que te deixa no vácuo, um cara que não te assume, um cara que não te respeita. Como a gente vai amar uma pessoa dessa? Isso é um pseudo-amor que você tem. Não é amor. Longe de ser amor. Então, joga franco com você. Olha no espelho e fala para sua mente. Você não ama esse cara. Isso tem a ver com o meu passado, com o meu contexto de infância, com a forma como eu vi meu pai e minha mãe vivenciando um casamento. A forma... Aí tem vários processos, tá? Que aí só você entrando no meu treinamento para eu conseguir... você conseguir entender mais completamente. Porque aqui são lives. O treinamento tem início, meio e fim. Então, você tem todo um caminhar que eu vou indo com você devagarzinho, do ponto A para o ponto B, para o ponto C, até você estar completamente, sabe, desapegada desses trastes, porque isso é um traste. Isso é um traste. É um traste. Isso não é homem. Fala isso para você quando olhar no espelho. Isso não é homem, isso é um frangote, isso é um traste. E eu não quero gastar a minha vida com traste. Eu não quero ter filhos com traste. É um pai traste que eu quero dar para os meus filhos, depois casa e aí fica, ai meu Deus, olha só aqui que eu casei, olha o marido que eu tenho. Você sabia? A gente se engana, como eu tô falando aqui para você. A gente se engana, a gente acha que ama, mas a gente não ama. A gente está adoecida emocionalmente e a gente confunde amor, porque isso não é amor. Um relacionamento que só causa dor, nem se você fosse sadomasoquista. Porque só... Então fala pra você, você é uma sadomasoquista. Porque só uma pessoa que está numa relação onde ela só sente dor, pode amar o outro. Não é assim. A gente se engana. A gente é mestre em se enganar. Por isso que a gente precisa do outro para poder abrir os nossos olhos. E eu falo por mim mesma. Nas minhas autossabotagens, eu preciso do outro para abrir os meus olhos. Assim como muitas de vocês entraram nos treinamentos, participam aqui das lives, tiveram os olhos abertos por mim. Por quê? Porque a gente é mestre em se enganar. Por quê? Porque a gente é mestre em querer ficar na nossa zona de conforto, por pior que ela seja. Porque a gente tem medo do novo, porque a gente tem medo, sabe, daquilo que a gente acha que não tem controle. Então eu prefiro ficar aqui sofrendo, mas pelo menos eu sei o que eu estou lidando. Do que ir e me lançar para o novo. Do que ir buscar um relacionamento melhor. Sei lá se eu vou encontrar alguém que me ama, mas esse cara não te ama. Sofrer, você já está sofrendo. Então a gente se engana. A gente precisa do outro para abrir a cabeça da gente. Para dar um sacudidão e falar assim, meu Deus, é verdade. O que eu estou fazendo com a minha vida? A gente se engana. Sai desse lugar. Ele não quer nada com você. Ele está só te manipulando para fazer você ficar nesse lugarzinho aí de capacho. Porque ele precisa de mulheres aí nesse lugar. É um relacionamento extremamente doentio, esse que você está vivendo. Se é que tem relacionamento. Porque talvez... Você está entendendo como um relacionamento? Não tem relacionamento. Porque uma pessoa que está assim não tá vivendo um relacionamento. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Então, se permita viver um relacionamento de verdade. Se permita o melhor, viver o melhor nessa terra. Gente, não faz isso. A vida aqui é passageira. A gente tem domínio sobre as coisas.
A gente pode se autogovernar. Nós podemos. Hoje, se você está machucada, a Mônica está aqui, a Fernanda falando, estou machucada emocionalmente, é porque você não está sabendo governar o seu carro de forma certa. Você não sabe como lidar com a sua mente. Você não sabe a linguagem da sua mente. A sua mente está indo pelo quê? Pelas sensações. E você pode ter controle disso. Não queira, se imagine, faça esse exercício, se imagine daqui a 5 anos, como é que você vai estar se você não sair desse lugar que você se encontra? Será que você vai estar suportando mais, continuando a segurar essa dor? Então faça alguma coisa agora. Faça alguma coisa por você. Essa pessoa não vai fazer nada por você, porque você não está fazendo nada por você. E somos nós que falamos para o outro como ele deve nos tratar. E se ele está te tratando assim, se hoje você está numa relação onde a pessoa não te respeita, e eu já estive nesse lugar, a única forma de você conquistar o respeito do outro é você começando a se respeitar. É você mudando essa relação com você. Quando você muda a sua relação com você, o outro muda. É uma consequência natural. Então, toma uma decisão de fazer alguma coisa hoje, agora. Bloqueie esse cara, não é só... porque tudo isso, a Fernanda mandou para mim um texto falando que ela há 3 anos, quem está entrando agora, 3 anos num relacionamento. 3 anos num relacionamento, onde o cara vai e volta, e quando marca as coisas com ela ainda, ele pega e nem aparece, não tem nem a honra de chegar e falar e desmarcar. E ela tá falando que ela tá se acabando emocionalmente, ela tá sofrendo muito, ela já não tem vontade de se arrumar, ela não tem vontade de fazer nada. Porque ela tá sofrendo, ela tá ali, ó, nesse processo aí de ser capacho de um frangote, de um meninote, de um bobalhão que precisa de ter mulheres, porque pode ter certeza, Fernanda, eu mudo meu nome, se esse cara não tem outras Fernandas na vida dele. Porque ele precisa, é assim que ele se alimenta, é assim que ele precisa para se sentir homem. É um cara mais velho que não cresceu, é um bobão, então para ele se sentir homem, ele precisa de ter várias pessoas ali. Então, pode ter certeza que ele tem outras Fernandas e ele está fazendo a mesma coisa com outras Fernandas. Então, você tem que tomar a decisão. Faço o quê? Bloqueio, não somente das redes sociais, bloqueio da minha vida, do meu coração. Como eu bloqueio esse cara do meu coração? Vou falar agora, resumindo aqui de novo. Aprendendo o caminho de se amar. Quer aprender o caminho de se amar? Vai, fica comigo aqui. Vai fazer um treinamento meu. Vai, porque ali eu vou te ajudar. Ali você vai trabalhar o seu inconsciente. Ali eu vou te desligar do passado. Ali eu vou te virar do avesso e você vai sair dali uma outra mulher. Aprenda o caminho de se amar. Segundo, seja franca com você. Olhe no espelho, joga na sua cara. Você não ama esse cara nada. Ele não te ama nada. Você hoje é capacho desse cara. Acorda, Fernanda. Olha no espelho, joga franco com você. Eu não amo esse cara, isso não é amor. Ele não fez nada para mim para poder cultivar o amor. Então, joga franco com você. Joga franco, que você vai ver que você vai começar a acordar. E começa a projetar aonde eu vou estar daqui a 5 anos se eu não fizer nada agora. Será que eu vou estar aguentando? Faz esses 3 pontos. Se você fizer esses 3 pontos, você já dá um 180 gigantesco na sua vida. Gigantesco na sua vida. Então, gente, tá aí. Olha isso. Olha essa live. Que live incrível. Se você tem uma amiga que tá vivendo essa mesma situação com a Fernanda, compartilha essa live. Beijo, meninas. Um grande abraço. Amo vocês. Deus abençoe. Nós estamos aqui para viver o melhor, para brilhar. Deus quer que você brilhe. Você é um diamante, você é uma princesa, você é uma amada, você é uma querida. Não aceite nada menos do que isso, porque é assim que Deus te vê, é assim que Deus te trata. E é assim que você merece ser tratada aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau, gente!